Começar mais uma live, graças a Deus. E orar pela sua vida em nome de Jesus. Vai chamando aí os seus amigos para que possamos dar início à live. Hoje eu cheguei, não consegui às 21 horas. Nós estamos aqui para fazer essa live amanhã, queridos. Quero meus irmãos que amanhã nós temos culto na reconciliação. Na rua Henrique Degref 241, aqui em Ponta Grossa, próximo ao cemitério municipal. Se você colocar no Google Maps, ali, rua Henrique Degref 241, vai aparecer como centro. Ele é início, na verdade é início da Nova Rússia. Rua Henrique Degref 241, aqui em Ponta Grossa. Sexta-feira, 19h30 e domingo, às 19 horas. Vai chamando os seus amigos para que possamos dar início a essa live. Lembrando também que nessa sábado, às 18 horas, começa às 24 horas de oração, de sábado para domingo. Sábado, 18 horas é domingo, 18 horas, 24 horas de oração. E a lista já está lá no grupo do WhatsApp. Você que faz parte ali do grupo do WhatsApp, não se esqueça de colocar ali o seu horário. O mínimo é 1 hora, mas pode ficar lá quantas horas você puder. De preferência os horários que estão vagos, né? Vai ser colocado ali a lista de oração. E domingo nós temos culto de ceia às 19 horas, no mesmo endereço. Tá bom, queridos? Glória a Deus. Vamos orar e pedir que o Espírito Santo de Deus fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela tua presença, pela tua graça, pela tua unção. Manifesta, Senhor, o teu poder nessa noite. Senhor, todo principado, potestade, Pai de mim. Vamos atrapalhar e influenciar essa live, nós amarramos, expulsamos em nome de Jesus. Quero que a palavra do Senhor caia em solo fértil e frutificar sempre, que a tua paz, Senhor, enche os corações daqueles que estão ansiosos, Senhor, a tua alegria, Senhor. Pelos olhos daqueles que estão tristes, Senhor. A tua glória, teu fogo, teu poder, unção, vem, Senhor. Convencendo do pecado, Jesus, curando, libertando, transformando as vidas. Nos tira salvar esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Gostaria de compartilhar uma reflexão da palavra de Deus. Se o áudio e imagem está bom para você, mandem suas curtidas, seus corações. Ontem nós começamos a falar lá no Instagram do princípio elementar da doutrina de Cristo, que é a ressurreição dos mortos. Né? A Bíblia nos ensina sobre 6 princípios elementares, né, da doutrina de Cristo que nós temos falado esses dias. O primeiro é arrependimento para os mortos, depois arrependimento para os mortos, fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno, que estão lá em Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, do 1 ao 3, ali ele fala, esses 6 princípios elementares. Nós estamos falando sobre a ressurreição dos mortos, que é um princípio elementar. Na doutrina de Cristo, que é elementar, é básico. A doutrina aqui que é doutrina, é ensino de Jesus Cristo. Então, esse princípio elementar, arrependimento para as mortas, é o princípio da ressurreição dos mortos. Fala do grandioso poder concedido pelo Senhor Jesus à igreja para vencer a morte. Devido à nossa vida ressurreta em Cristo nas regiões celestiais e da futura ressurreição para a eternidade no fim dos tempos. Então, esse princípio, ele fala de vários pontos. Em primeiro lugar, é espiritual. Mas ele fala, assim, do poder de Deus, que está disponível para mim e para você. Jesus falou, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder.
né? Quando ele diz poder quando desceu o Espírito Santo sobre vocês. E esse poder ao ponto até mesmo de ver ressurreição dos mortos. Nós já falamos sobre isso no sentido literal ontem. A Bíblia mostra vários exemplos do poder de Deus se manifestando tanto através do Senhor Jesus como dos próprios apóstolos, de outras pessoas, e pode se manifestar através da minha vida e sua vida, ressuscitar, até mesmo ressuscitando mortos. Além disso, a ressurreição, além de ser um fato literal, ele é um fato espiritual. Quando nós pecamos, né, quando Adão e Eva pecaram, eles morreram espiritualmente, né? O Espírito Santo se afastando deles. O homem passou a morrer espiritualmente e precisar agora do Espírito Santo voltar. A Bíblia fala que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. A ressurreição dos mortos também é como um fato consumado na vida do cristão. Aleluia! Quando você se arrependeu, aceitou Jesus como Senhor, você ressuscitou espiritualmente. Aleluia! Por isso esse princípio elementar é tão importante. Em Efésios, capítulo 2, versículo 1 diz assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A pessoa que não tem Jesus, que não está com Jesus, biblicamente, ela é tida como uma pessoa que está morta espiritualmente. Ela está morta espiritualmente, caminhando para a perdição. E aí ele fala: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, antes do Senhor Jesus, uma pessoa que não tem Jesus, ela está nessa condição, ela está morta espiritualmente. Ela é um filho da ira, uma filha da ira. Mas as pessoas falam assim: todo mundo é filho de Deus. Não. Biblicamente, as pessoas podem até ser criaturas de Deus, mas ser filho de Deus somente pelo sangue de Jesus. Somente quando você se arrepende e aceita Jesus. Por isso que ele fala que eram filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, aqui Efésios 2:4 diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. E agora ele fala: pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Aleluia! Significa que Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Já falei, já expliquei isso várias vezes, mas é basicamente isso. Assim, quando nós arrependemos, aceitamos Jesus como Senhor, o Espírito Santo vem habitar no nosso espírito. E a Bíblia diz, em 1 Coríntios 6, que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Assim como o Senhor Jesus, lá em Mateus 28, diz que estou convosco até a consumação, todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele está falando isso, você fala assim: mas a Bíblia também não fala que Maranata, hora vem, o Senhor Jesus não está aguardando a volta do Senhor Jesus. Como que Ele está aqui? Ele está aqui porque Ele é onipresente. E Ele está aqui na pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Então, da mesma forma que Jesus está aqui pelo Espírito Santo, eu e você, quando nós nos arrependemos e aceitamos Jesus, nós também estamos lá, através do Pai, em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, porque nós estamos com o nosso espírito unido com Ele. Nós estamos unidos em espírito. Aleluia! Em espírito estamos unidos, nós somos, a igreja é o corpo de Cristo Jesus através do Pai. E em espírito, espiritualmente, é como se nós estivéssemos lá, por isso nós podemos falar diretamente com o Pai. Em o nome de Jesus. Aleluia! E como não? Isso é um fato. Espiritualmente é assim, nós estamos conectados. Ele nos ressuscitou, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Aleluia. Glória a Deus. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Colossenses, capítulo 2, versículo 12. A Bíblia diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então o batismo fala justamente disso, né? Quando nós falamos dessa conversão, em que você morre para você agora e você vive agora para Jesus. Aí ocorre essa ressurreição dentre os mortos espiritualmente, na minha vida e na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Baseado justamente naquele princípio. Veja que a ressurreição dos mortos, o princípio, né? Da ressurreição dos mortos, ocorre em nós quando nós cremos que Jesus ressuscitou entre os mortos. Lembra que fala lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se com tua boca confessares Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Veja que em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos. Quando você crê na ressurreição do Senhor Jesus, você também ressuscita espiritualmente. O Espírito é vivificado, o Espírito Santo vem habitar no seu espírito, trazendo vida. Aleluia! Glória a Deus! Antes do pecado entrar no mundo através de Adão e Eva, o homem tinha a vida eterna, mas ao pecar perdeu a eternidade, ficando separado de Deus, ou seja, morto espiritualmente. Nós vemos isso lá em Isaías 59, versículo 2. Fala também algo sobre isso. Isaías 59 diz assim: eis que a mão do Senhor, versículo 1 e 2, vamos ler. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para não salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então o pecado, ele faz isso. Ele fez isso com Adão e Eva. E faz isso ainda com todas as pessoas que estão caminhando no pecado. Infelizmente. Mas pela graça, quando nos arrependemos, aceitamos Jesus, vem o perdão sobre nós, nós passamos a ter novamente esse livre acesso ao Pai. Essa conexão direta. Aleluia. Através do sacrifício do Senhor Jesus. Ele é o único caminho. Ele é o mediador. Ele que faz essa mediação. Como eu falei, da mesma forma que Ele está aqui pelo Espírito Santo, nós estamos lá pelo Espírito Santo. Em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele fez essa mediação. Agora, em nome de Jesus, você pode falar com o Pai. Porque em nome de Jesus, o que é em nome de Jesus mesmo? É esse fato, é entender esse fato. Que o teu espírito, quando você se arrepende, você está Jesus com o Senhor, ficou ligado com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar em você. E você está aqui na terra, mas ao mesmo tempo está dentro do Pai. Em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo. Da mesma forma que Jesus está aqui pelo Espírito, nós estamos lá em Espírito. Sentados nas regiões celestiais. Como está escrito em Efésios capítulo 2. Isso é adentrar o Santo dos Santos. A ressurreição dos mortos, além de ser um fato consumado, ou seja, já aconteceu, você já morreu, já ressuscitou em Cristo Jesus espiritualmente, a ressurreição dos mortos, ela fala também de um processo na vida
do cristão. Romanos capítulo 6 fala sobre isso. E já vamos encerrar para orar para você. Romanos capítulo 6, ele fala claramente, é descrito um processo da morte, sepultamento e ressurreição em Cristo. Ou seja, mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Ele fala aqui, Romanos capítulo 6, que diremos, pois permaneceremos no pecado para que seja graça abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, mortos para nós, mas vivos agora para o Senhor, porque fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então, a primeira coisa que você precisa saber para vivenciar isso, esse processo, é um ato, mas é um processo na nossa vida. Você precisa saber isso. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre a morte, já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas para viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ou seja, começa lá no versículo 6 falando que nós temos que saber disso. Mas agora ele fala aqui no versículo 11 que nós temos que nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E em terceiro lugar ele fala que nós temos que fazer mais uma coisa. Ele fala, não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ou seja, você primeiro precisa saber, depois se considerar, e em terceiro lugar você precisa oferecer o seu corpo para isso. Veja que é como fala lá, Romanos capítulo 12, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja que é um sacrifício vivo. No Antigo Testamento era um sacrifício morto. Né? O animal, quando era oferecido ao Senhor, eles matavam primeiro e ofereciam. E não era um sacrifício racional, era um sacrifício irracional. Aquele bicho nem sabia o que estava acontecendo. Mas eu e você temos que oferecer um sacrifício vivo. Ou seja, a diferença do sacrifício vivo é que ninguém leva ele para o altar. É ele quem vai para o altar. É você, sou eu que vamos para o altar. Deus não vai nos forçar para que isso aconteça. Mas ele vai nos capacitar para que isso aconteça. Veja que o próprio tabernáculo fala dessa morte, sepultamento e ressurreição. A morte no átrio, sepultamento do lugar santo, e a ressurreição do Santo dos Santos, que fala justamente de estarmos à destra do Pai. Fala das regiões celestiais onde estamos assentados. Revelação isso aqui, queridos. Átrio, lugar santo e o Santo dos Santos, morte, sepultamento e ressurreição. O átrio é o lugar onde o sacrifício era feito. O lugar santo, onde fala da nossa alma. E o Santo dos Santos fala justamente das regiões celestiais, onde nós fomos ressuscitados e fomos colocados, assentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais.
Mas agora é um sacrifício vivo, porque você vai ao altar. Ele é racional, porque você pensa para isso. Deus não vai te forçar. Ele vai sim te capacitar. Sem a capacitação do Espírito Santo, pode esquecer. Nós não conseguimos fazer a vontade de Deus. Mas Ele vai nos capacitar. Ele não vai nos forçar, mas vai nos capacitar para fazer a vontade de Deus. Por isso que Ele fala, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Isso está disponível para mim e para você. Esse é o princípio da ressurreição dos mortos. Semana que vem, na próxima live, nós vamos falar de mais um ensino que tem nesse princípio. Além de ser um princípio que fala do poder de Deus, literalmente, até a ressuscitar mortos, fala da vida cristã, no processo da vida cristã, fala de um fato, de você ter aceitado Jesus, recebido a vida em você, para você ter a vida eterna. Fala também da ressurreição na volta de Cristo Jesus. Nós vamos falar sobre um pouco sobre a volta do Senhor Jesus, e sobre essa ressurreição na volta do Senhor Jesus, na próxima live. Tá bom, queridos? Lembrando que amanhã nós temos culto da reconciliação às 19h30, na rua Henrique Degraf 241, a noite da libertação, domingo às 19 horas, no mesmo endereço. De sábado para domingo, às 18 horas, vai ter as 24 horas. Começa as 24 horas de oração. Você que faz parte do grupo do WhatsApp, não se esqueça de colocar o seu horário. Vamos orar agora, queridos. Se tem um pedido de oração, pode escrever o seu pedido. Senão nós vamos apenas orar de modo geral. Por algum motivo, não estou vendo nenhum comentário aqui no meu celular. Pelo menos não vejo nenhum. Deixa eu ver se o seu computador talvez apareça aqui. Paz do Senhor, Cláudia Pereira, tudo bem? Paz do Senhor, Evanildo da Silva. Vamos orar então, Senhor. Se tem um pedido de oração específico, pode escrever, senão vamos apenas orar de modo geral. A Bíblia diz que tudo quanto pedis ao Pai, crede que receber, sim será convosco. Se alguém disser à montanha, levanta-te, lance no mar, não duvidar no coração, mas crede que fará o pedido, sim será com ela. Quando estiver orando, quero que já comece a imaginar o seu pedido realizado. Comece a imaginar Deus operando na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar então. Cláudia Pereira pede oração ali pela Andressa. Vamos orar. Que Deus venha operar nessa situação. Pai, eu apresento cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo. A tua palavra diz que tudo quanto pedis ao Pai, crede que recebesses e assim será convosco. Se alguém se uma montanha, levanta-te e lança no mar, não duvidar no coração. Mas crê que se fará o que diz, assim será com ela. Ele segura o teu poder sobre cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Pai, em nome de Jesus Cristo, estou aceitando a tua Pai, sendo tu principal por estar de poder e domínio. Nós unção pelo sangue de Jesus, entramos no Santo dos Santos. Eu apresento cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo, Senhor. Venha com o teu fogo queimando na cabeça plano dos pés. Toda ansiosidade, toda depressão fora das vidas que estão assistindo essa live, esse vídeo. Receba uma paz, alegria do Senhor. Receba a convicção do pecado de Jesus, você em nome de Jesus. Cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo está enfermo, Senhor, sofrendo, passando por lutas, dificuldades, Senhor. Estão apresentando os seus pedidos ao Senhor. Qual for o seu pedido, comece a fechar seus olhos. Comece a imaginar o seu pedido realizado agora. Apresenta, Senhor, cada pessoa que está pedindo esse pedido, Senhor. Em nome de Jesus, eu apresento especificamente, Senhor, a vida, Senhor, da Andressa.
Que a Cláudia Pereira pediu oração, Senhor. Apresentando o Senhor a vida da Andressa. Chora na repreendo todo espírito de enfermidade em nome de Jesus. Na vida da Andressa, assim. A Cláudia Pereira está pedindo oração agora em nome de Jesus. Que os anjos agora ministrem ela agora em nome de Jesus. Vem-se com o teu fogo, Senhor, queimando a cabeça, plano dos pés. Em nome de Jesus, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é todo poderoso, Senhor. Nós estamos falando sobre o poder da ressurreição, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome dessa enfermidade, esse lúpus, Senhor, no organismo, Senhor, da Andressa, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Andressa seja curada agora em nome de Jesus. Todo lúpus, todo espírito de enfermidade que causa essa enfermidade, pega que tem fora em nome de Jesus da vida da Andressa. Andressa seja curada agora em nome de Jesus. Tenha misericórdia, Senhor, desse bebê também, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que eu esteja fortalecendo, Senhor, ele, Senhor. Dando sabedoria aos médicos, enfermeiros, as pessoas que estão trabalhando lá, Senhor, na Santa Casa, né, que vai estar no hospital, né? Santa Casa, sabedoria, Senhor, entendimento. Temos vida, Senhor, sobre a Andressa, vida sobre esse bebê. Do espírito de morte, pelo que teve fora da Andressa, fora do bebê dela, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que ela não venha, que tanto ela quanto o bebê não venham passar por nenhum procedimento a mais, nenhum procedimento a menos, nenhum remédio a mais, nenhum remédio a menos, Senhor. Uma injeção a mais, uma injeção a menos, um exame a mais, um exame a menos, de sabedoria aos médicos e enfermeiros, Senhor. E vem com o teu poder, teus anjos de cura e milagres operem agora, em nome de Jesus. Onde está a Andressa? Onde está esse bebê, em nome de Jesus? Fortalece esse organismo dela, Senhor. Fortalece o organismo, Senhor, da Andressa, do filho dela agora, em nome de Jesus. Os espíritos de morte fora, em nome de Jesus. Os de curva, lá operem, Senhor. Agora, em nome de Jesus. A pessoa está assistindo lá esse vídeo, está com alguma enfermidade no organismo, então o espírito de enfermidade solta essas vezes que você assistindo lá esse vídeo agora, em nome de Jesus. De curva, nós operem as pessoas que estão assistindo lá esse vídeo agora, em nome de Jesus. Agora, receba cura, hein? Receba milagre, se ele liberta agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Que o amor do Pai, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos em nome de Jesus. Terça-feira nós voltamos com nossas lives aqui no Facebook. Terça e quinta no Facebook. Quarta-feira no Instagram. Eu lembro também, se você deseja entregar dízimos, ofertas, doações para a Comunhão Cristo da Reconciliação, na descrição do vídeo você tem o CNPJ, que é 09 468 671 156. Você pode usar ele para fazer Pix, ele vai direto para o PagBank da Comunhão Cristã da Reconciliação. Tá bom, queridos? Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pelas curtidas, compartilhamentos, comentários. Isso não só me incentiva, como faz com que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Deus abençoe a todos, fiquem na paz
e até a próxima, em nome de Jesus, se Deus quiser.